Irmãos, vamos estar fazendo uma oração para a gente estar dando início ao nosso culto. Irmão Alessandro, ore por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento. Peço, Senhor, meu Pai, que seu Espírito, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, para poder participar de todas as orações das petições. Abençoe cada irmão, Senhor, nesse momento, cada um das suas dificuldades, abençoe as crianças, as professores, meu Pai. Abençoe todo o seu povo. O Senhor também esteja incomodando o coração daquelas pessoas que se falham no reino. Que a sua misericórdia possa nos alcançar, Senhor, onde quer que estivermos. E que a nossa gratidão possa estar diante do seu altar. Abençoe a minha família, Senhor, e abençoe todas as famílias do Senhor na terra. É o nome santo do nosso Senhor, nosso Pai Jesus Cristo, que peço, o Senhor possa se manifestar nesse mundo. Amém. Amém. Coloca a fé no nosso nosso Deus, exaltar que Ele é grande, todo-poderoso em nossas vidas.
Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Uma alegria estar com cada um dos irmãos, das irmãs. Essa noite, uma noite especial, noite de ceia do Senhor. E nós louvamos ao Senhor por tamanho privilégio. Eu convido a abrir em Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo 28, Deuteronômio 28. Deus abençoe. Deuteronômio 28, a partir do primeiro versículo. O convite ao Senhor a sermos abençoados, então fica atento ao que o Senhor tem a falar através desse texto. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aqui ele vai listar: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, que terão medo de ti. E se você continuar a leitura, você vai ver ao longo desse capítulo as bênçãos de Deus, mas todas as bênçãos de Deus estão vinculadas ao relacionamento seu, meu com Ele. Então, se começa a tentares e ouvires a sua voz. Então, a primeira coisa que nós precisamos essa noite é ter o nosso coração bem aberto, os nossos ouvidos bem atentos ao que o Senhor tem a falar conosco. Em ouvir o Senhor, o segundo passo, obedecer. Se obedecermos, nós seremos abençoados. E as bênçãos do Senhor não são vinculadas a essas coisas. A bênção do Senhor é o grande privilégio de ter um relacionamento com Ele. É muito melhor. Essas coisas são pequenas mostras. Vocês já passaram no mercado quando o pessoal está servindo aquelas pequenas provas, uma colherinha disso, uma dosinha de um café? É só uma amostra bem sutil, bem leve, daquilo que você pode ver, que você pode experimentar. Essas bênçãos que ele vai listando são pequenas mostras de uma vida que pode ser vivida todinha na presença do Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos essa noite, para orar, para ouvir a voz. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, que Deus possa sondar o seu coração, não permitir que haja qualquer coisa que venha te atrapalhar, porque você entrou na casa do Senhor, na presença do Senhor, e que você possa sair edificado por Ele, tocado por Ele. Tenhamos um tempinho de oração. Depois nós vamos orar agradecendo pelo perdão. Peça perdão. Peça para Deus te abençoar e te tocar. Diga a Ele que você quer experimentar essas bênçãos que Ele tem a te dar.
Ah, Senhor, nós estamos na tua presença. Que bênção, que privilégio. Privilégio é ser trazido à tua casa, é estar no meio do teu povo, junto com irmãos e irmãs preciosos, na presença desse Deus Todo-Poderoso, na presença santa do Senhor, nessa presença soberana, onde o Senhor enche, ó Deus, a presença do Senhor enche todo este lugar, que ela encha também todo o nosso ser, cada parte do nosso corpo, da nossa mente, da nossa história seja tomada pela tua presença, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos esvazie de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas culpas, dos nossos pecados, perdoando-nos, ó Deus, sarando-nos, ó Pai, transformando a nossa vida. Nós queremos nos parecer com o Senhor, com Cristo Jesus. Nós queremos ser santos, porque o Senhor é santo. Nós queremos ser transformados, Senhor, mas só o Senhor pode fazer essa transformação na nossa vida. Nós queremos ser templo do teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toque cada um de nós. Toque com o teu perdão, com a tua graça, com a tua transformação, teu renovo. Faça de nós novas criaturas, filhos e filhas que se parecem com o Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos liberte dos pecados da carne, dos desejos da carne. Nos liberte, Senhor, dos pensamentos, das distrações, para que nós tenhamos a oportunidade essa noite de ouvir somente o Senhor, atentos, como diz aqui na leitura da tua palavra, que nós seremos benditos, felizes, porque nós somos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba este culto que nós lhe oferecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos continuar louvando o Senhor. Irmãos, primeiro cântico é um convite para nós estarmos na presença do Senhor, louvando, exaltando Ele. E um dia vai voltar, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor e que tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. Amém, irmãos? Esta é a hora
Irmãos, próximo cântico, um convite a nós estarmos participando da ceia do Senhor. Você vê que nós vamos estar com Ele, que nós vamos estar com Ele na glória, que vai buscar a sua igreja, nós vamos repetir que nós vamos celebrar aqui com Ele em glória. Então a gente fala disso, fala dessa comunhão, estar entre irmãos, louvando, exaltando e celebrando a comunhão de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. sejamos pegos de surpresa, que as nossas lamparinas se encontrem acesas nesse dia, para que nós possamos sair do noivo e que o nosso coração esteja aberto para receber Ele. Amém, irmãos?
Deus, te exaltamos, ó Pai, reconhecemos, ó Pai, o Senhor como soberano, ó Pai, sobre nossas vidas. Nós, Pai, queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, te agradecer a Deus porque o Senhor um dia deu o seu único filho, ó Pai, para morrer por nós, para que a barreira, Pai, que nos distanciava do Senhor fosse quebrada, e que assim nós possamos, quando pudéssemos, ter livre acesso ao teu Senhor. O Senhor, ó Pai, demonstrou esse grande amor por nós, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa colocar no nosso coração um desejo de abrir cada dia mais o nosso coração para a tua palavra, um desejo de nos alimentarmos, ó Pai, da tua palavra, um desejo de ter mais do Senhor, fazer mais pelo Senhor, e que nós não venhamos a nos encontrar desprevenidos, ó Deus, assim que as nossas lamparinas estejam, ó Pai, acesas para o grande dia, ó Pai, para que nós possamos sair ao encontro do noivo, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, estar com Ele em glória, Pai, e celebrarmos, ó Deus, a ceia com Ele, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, obrigado, Pai, mais uma vez pelo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor tem por nós, obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, dos nossos pais. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, grande, em misericórdia, em graça, Deus, em poder, o Senhor olha para nós com esse olhar misericordioso e nos alcança, ó Deus. Obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, e que o Senhor nos dê coração disposto, ó Deus, a não só falar, ó Pai, te louvando, Deus, mas sim te louvar com os nossos atos, com as nossas ações, com o nosso viver, ó Deus, que tudo possa ser para a honra e para a glória do teu santo nome. Deus Santo, Deus querido, assim nós oramos, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente pode se sentar. Vamos passar os avisos. Queria convidar as crianças para ficar aqui na frente, por favor. Hoje é uma data especial, Dia das Crianças. As crianças são essa joia preciosa que o Senhor nos presenteou as famílias, presenteou a igreja. E o interessante na palavra do Senhor, Jesus diz assim: vinde a mim, vamos juntos? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite que o Senhor Jesus faz, Ele o faz para nós adultos. Mas vocês já repararam quando Ele fala sobre as crianças? Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais... Ele não diz vinde a mim, pequeninos. Ele diz deixai os pequeninos vir a mim. Ou seja, nós adultos precisamos desse passo em direção ao Senhor. E nós precisamos parar de atrapalhar as crianças de vir ao Senhor. É natural as crianças estarem na presença do Senhor. Então as nossas orações pelas crianças não são que as crianças venham à igreja, é que o Senhor não deixe os pais, os adultos, os avós não deixarem as crianças virem à igreja. Já pensou nisso? Nós, ali no fundo, naquele armarinho ali, sobre ele estão alguns cartazes sobre o trabalho que nós vamos ter com as crianças à tarde do dia 18 de outubro agora, das 13 às 16, uma tarde especial intitulada Tarde com Jesus. Um tema bem legal, nós estamos preparando com muito carinho, com muito amor, a igreja está preparando um trabalho com as crianças, se preparando também para receber os pais, e nós precisamos muito de vocês, da igreja, muito de cada um de vocês, para ajudar a divulgar, compartilhar nas suas redes sociais, pegar um desses cartazes e levar para fixar ali no comércio perto da sua casa. Tem alguns folhetos menores
para você entregar para alguma mãe, algum pai. É para a criança, às vezes a gente entrega na mão da criança, a criança não vai saber ler algumas, e outra também, elas não podem vir sozinhas, elas não podem tomar decisão sozinhas. Então a gente precisa falar com os pais também, incentivar os pais a trazerem as crianças, a virem, a ficar com as crianças. Será um tempo bem oportuno, por isso esse título é muito importante, Tarde com Jesus. Esse Jesus que nós acabamos de falar, cantar sobre ele, esse que tem um nome que está acima de todo nome. Então nós temos essa incumbência de deixar as crianças vir até o Senhor, porque delas é o reino dos céus. Então eu queria convidar toda a igreja a estar conosco, nos ajudando em oração. Aqueles que puderem participar, nós temos vagas para todos. O seu dom será útil aqui nessa tarde. Se você achar que você não sabe contar história, não sabe cuidar da criança na hora da brincadeira, não sabe ajudar na cozinha, servir um lanche, você não sabe ficar ali na entrada recebendo as crianças, eu sei que você sabe orar. Então de repente você vem aqui nessa sala, senta ali, se junta com um grupo de pessoas e ora durante o trabalho, ora para que o Senhor abençoe essas crianças. Um coração de uma criança convertida, uma vida toda consagrada a Deus. Então seu papel é muito importante. Nós precisamos da ajuda antes, durante, depois, para ajudar a limpar, arrumar, porque é no sábado à tarde, no domingo tem escola dominical, tem culto. Então nós gostaríamos de contar com vocês. E as crianças, eu vou dar uma tarefa aqui para as crianças, ó. Pega um convite de cada um de vocês. E a tarefa de vocês é vocês convidarem pelo menos um amigo de vocês. Então esse convite aí é para que você possa levar e entregar para um amiguinho, pelo menos. Mas você pode convidar mais, tá bom? E assim também toda a igreja está ali no fundo, cartazes. Alguns irmãos, algumas irmãs já pegaram, mas se você tiver onde fixar, fixo, e depois que passar a data, eu peço que você volte lá, recolha esse cartaz, jogue fora, descarte da maneira certa, para depois ninguém falar que a gente fica grudando o papel e pegando os lugares. Amém, igreja? Então, dia 18, nós temos o trabalho com as crianças, eu conto com vocês. Também no dia 24 e 25, nós temos a primeira conferência missionária, que vai acontecer lá na sede, em Caxambu. A oportunidade de nós estarmos participando dessa conferência missionária, ouvindo sobre a palavra de Deus, esse chamado, como exercermos esse chamado, é para todos. Essa conferência não é só para alguns, é para todos. Para qualquer área da sua vida vai ser abençoado certamente. Lá atrás, eu coloquei no grupo da igreja, mas lá atrás tem um cartaz, tem um QR Code. É só você fazer a sua inscrição, R$30 a conferência. A Tarde com Jesus é gratuito, tá? A conferência é R$30. E eu também queria pedir a você que se prepare para o dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro nós estaremos ali na entrada do cemitério, fazendo evangelismo como nós fizemos no ano passado. Se Deus permitir, nós estaremos ali servindo café da manhã, nós estaremos distribuindo Bíblias, folhetos, orando com aqueles que permitirem, se precisarem. Então nós contamos com vocês também, orando por esse trabalho e abençoando, fazendo presente. Nesse dia especial, dia 2 de novembro, é um domingo. Então nós não teremos a escola dominical para que nós possamos estar lá na entrada participando desse trabalho como igreja. Amém? Depois tem outros avisos, mas mais próximo nós estaremos passando também. Vamos estar ensinando os professores, cumprindo lá para o nosso Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do Filho amado Jesus Cristo, que neste momento eu quero apresentar com as mãos a vida das nossas crianças. Senhor meu Deus, nesse dia tão especial que se intitula o Dia das Crianças, quero pedir que o Senhor as guarde,
livra, Senhor, elas de todo mal, Senhor. E que a sua palavra, Jesus, venha, Senhor, ser derramada no coração dessas crianças. E que elas possam, Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, nunca esquecer, Pai, dos ensinos ao qual ela vem recebendo na casa do Senhor, meu Deus. Toma tuas mãos, a professora, que irá ser instrumento nas mãos do Senhor para ensiná-las. Que o Senhor, meu Deus, possa estar dando sabedoria, entendimento, Senhor, usando elas através do seu Santo Espírito, Pai, para estar ministrando o coração dessas crianças. Senhor, oro, pedindo e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te convido a abrir a palavra em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Nós faremos a leitura do primeiro ao 21º versículo, do 1 ao 21. Daniel capítulo 1. Mais uma vez agradeço a presença de todos os irmãos, as irmãs, os nossos irmãos de Caixambu também, Deus abençoe. Em especial quero agradecer a presença da Dona Tereza aqui conosco, Deus abençoe. Dona Tereza falou que viria, e Tereza, Deus abençoe. Uma alegria muito grande. Os demais irmãos que já estiveram aqui conosco são nossos, sempre estejam aí quando puderem, estejam conosco compartilhando da alegria de cultuar ao Senhor. Daniel capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Essa noite nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Eu gostaria de apresentar aos irmãos essa questão da mesa, dessa importância de sentar, participar da mesa. Qual mesa nós vamos participar? Daniel capítulo 1. Nossos irmãos e irmãs têm vindo às noites para poder preparar o material da tarde com Jesus, das crianças. Então, aqueles irmãos que puderem estar vindo também para ajudar, é só procurar o Diácono Walter, a Luana, para ver como pode ajudar. Às vezes você não pode vir, mas você pode pegar alguma coisa para já fazer em casa. Isso vai ajudar também bastante. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 1, a partir do primeiro versículo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida.
Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, e para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel, ele continuou ao primeiro ano do rei Ciro. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe pela tua palavra, fale conosco, que teu Espírito Santo traga essa palavra de uma maneira muito clara, que possamos entender. Grave essa palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos com o Senhor e nem esquecer-se dessa palavra. Mas também, Senhor, aplique essa palavra à nossa vida, para que a nossa vida seja diferente, ela se torne conforme a tua vontade e nos faça parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Então aqui eu queria chamar a sua atenção por esse grande privilégio de se assentar à mesa do Senhor. Nós estamos nessa noite com um propósito eterno, um propósito de participar da ceia. Como nós cantamos nesse penúltimo cântico, quem preparou essa ceia foi o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele não só preparou essa ceia, como ele faz parte dela. Como o significado dessa ceia nos remete à eternidade com Ele, à eternidade com o Pai. Mas diante de nós, enquanto nós estamos aqui, nós temos essa mesa, mas nós temos uma outra mesa também. Nos é oferecido outra além dessa. Essa Cristo está nos oferecendo, mas há uma outra mesa que o nosso dia a dia nos apresenta através das coisas, da cultura, do mundo. E nós precisamos ter cuidado, porque ao participar de uma, nós não conseguiremos participar da outra. Ao nos alimentarmos de uma, nós não conseguiremos nos alimentar da outra. Então a grande pergunta é qual mesa, qual celebração nós estaremos participando. Então essa noite eu gostaria de expor aos irmãos algumas questões sobre essa proposta de Deus e a proposta que o mundo nos faz dessa outra mesa. E o interessante é que ao olhar para esse texto, eu queria chamar a atenção de vocês, porque a primeira coisa que surge para nos impedir de participar dessa mesa são as tragédias do nosso dia a dia. Tragédias que estão aí e podem acontecer com qualquer pessoa, inclusive conosco. Só que a maneira como nós lidamos com a tarefa, com a tragédia, com as questões é que vai fazer a diferença.
E o mundo ele tem uma voz muito forte para dizer assim: a tragédia te pegou, fique em casa. A tragédia te pegou, você não tem motivos para vir aqui celebrar. Então a primeira coisa que nós vemos no texto é a tentativa de impedir, da tragédia, impedir que nós, essa noite, possamos participar da ceia do Senhor. Então eu quero apresentar para você algumas questões que o texto vai nos dar. A primeira delas, quando o texto apresenta o padrão do mundo para nós, o padrão do mundo para nós vai nos mostrar que esse padrão do mundo não necessariamente nos traz aqui. Olha só o que o texto vai dizer, então, a respeito dos jovens. Qual é o padrão desses jovens? Versículo 4, Mateus, por favor. Ele vai dizer que esses jovens, eles têm tudo o que nós desejamos para os nossos jovens, para os nossos filhos, filhas, para os nossos jovens da igreja. Olha só o que o versículo 4 diz: são jovens sem nenhum defeito, saúde perfeita, fisicamente perfeitos, são bonitos, são fortes, são vigorosos, são inteligentes. Então olha só, jovens sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, jovens instruídos em toda a sabedoria. Preste bem atenção, em toda a sabedoria. Eles são jovens inteligentes, entendidos, capazes. Não só, olha só, não só eles são instruídos, eles têm a oportunidade de ter uma boa educação, acesso a bons materiais, a boas escolas, a bom estudo, por isso instruídos em toda a sabedoria, acesso à melhor parte da educação que se poderia oferecer. Eles são também, como diz o texto, eles são doutos. Eles são doutos, eles são experts, eles são pessoas extremamente qualificadas nas ciências, eles sabem do que eles estão falando. Eles não só têm um bom acesso à educação, como eles são bem formados. São jovens que, ao olhar para eles, nós dizemos, eles não têm problemas em ter um ótimo emprego. E não só isso, eles são versados no conhecimento, ou seja, eles sabem o que fazer com tudo isso. Eles não só conhecem bem a teoria, as questões científicas, as propostas, mas também eles sabem a prática. E quando o texto está falando de jovens, ele não está simplesmente falando de uma faixa etária, ele está falando do futuro de uma nação. Porque muitos dizem que a solução para o nosso Brasil é uma melhor educação. Vocês já ouviram já falar do nosso Brasil? Um país com uma melhor educação é um país que vai saber lidar com as situações. Então aqui eles são jovens que sabem lidar com as situações, ou seja, conforme o nosso padrão, a nossa cultura, e lá na época não era diferente, Israel não teria problema, a sua juventude era assim. Pastor, mas aqui no versículo anterior está dizendo que eles eram da linhagem real dos nobres. Ok. Eles são pessoas que já têm um acesso, já têm voz a ser ouvida. Eles já ocupam posições relevantes na sociedade. Melhor ainda, eles não são pessoas que saem daqui do piso para chegar ao topo. Eles já estão no topo. Então agora, com a cabeça aberta, esclarecida, o entendimento, então agora fica melhor conduzir todo o povo. Que bom para Israel. E o texto continua e diz assim, versados no conhecimento e que fossem competentes. Para quê? Para lidar com outras culturas. Jovens que fazem intercâmbio, que conhecem outras línguas, outras culturas, não só outros idiomas, mas outras culturas. Jovens, por exemplo, no terceiro mundo, como o Brasil, que lidam muito bem com a cultura do primeiro mundo e sabem extrair o que é bom da cultura do primeiro mundo para tentar trazer para nós, com o desejo de levar o nosso Brasil de terceiro para primeiro.
Isso tudo faz parte da cultura de cada um deles. E essa cultura ela está entranhada em nós. Quando nós temos filhos, a primeira preocupação nossa é com a educação dos nossos filhos. Nós vamos colocá-los em escola pública ou particular, nessa ou naquela escola. Nós vamos incentivá-los a se formar em quê? Geralmente em profissões que dão um bom retorno, que dão uma boa segurança, que dão um bom status, uma boa posição social, uma boa elevação entre todos, para que o nome se evidencie. Nós somos assim. Nós fomos criados assim. Os nossos pais tiveram uma expectativa parecida, agora nós transmitimos essa expectativa aos nossos filhos. Aliás, muitas vezes nós espelhamos nossas expectativas nos nossos filhos. Aquilo que eu não consegui ser, eu começo a espelhar neles. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que esses jovens eram qualificados para fazer da história de Israel uma história boa, especial, de sucesso. Eram jovens de sucesso em proeminência para levar a nação ao sucesso. Hoje, se vocês perceberem nas redes sociais, esses que estão falando sobre política nas redes sociais são jovens. Estão sendo levados e usados por causa de um rostinho bonito, de uma carinha simpática, a falar sobre coisas, a prometer coisas para um povo necessitado, extremamente necessitado. E nesse povo necessitado estamos eu e você, necessitados também. Então, ao olhar para esse texto, nós vamos vendo que essas coisas que o texto está apresentando não vai levar o povo a se assentar a essa mesa. Vai levar o povo a se assentar em outra mesa. Vocês perceberam o que o texto está falando? O livro de Daniel é um livro profético. Tanto é que muitos tratam como o livro do profeta Daniel. É um livro profético, mas não só com profecias que vão acontecer. É um livro que aponta para Cristo, para esse que preparou essa mesa para nós. Então, olha só o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que não basta ter esses jovens, porque não é esse conhecimento, essa qualificação que vai fazer a diferença, nem para eles, nem para toda a nação. O que vai fazer a diferença então? Preste atenção nos dois primeiros versículos. No ano terceiro do reinado de Joaquim, então Daniel faz questão de pontuar essa história, esse acontecimento no tempo e no espaço. No ano terceiro, no tempo, e no espaço, no período que Joaquim governou. Historicamente você consegue encontrar esses dados. E ele diz assim: Joaquim foi rei de Judá. E o interessante de estar falando sobre Judá é que a capital de Judá é qual? Jerusalém, onde está o templo. E de Judá vem aquele que seria o Messias, o leão da tribo de Judá. Então perceba como esse livro está apontando para Cristo. E diz assim: veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que seria sitiar? Ele cercou Jerusalém. A estratégia de guerra naquela época era, primeiro, enfraquecer o inimigo. Então, cercando Jerusalém, não entra e sai nada. Então, aquilo que eles tinham, eles consumiram. Depois, eles não têm como renovar mais nada. Nada mais entra, nada mais sai. Isso enfraquece o povo, a ponto do povo estar tão fraco que ou ele se rende, ou ele é tomado de uma maneira mais fácil. Ele resiste praticamente nada. E se você prestar atenção no nosso dia a dia, se você olhar para as redes sociais, para as mídias, você vai perceber que nós estamos sendo sitiados. Aos poucos nós estamos sendo envolvidos culturalmente com coisas que a nossa mente está se conformando.
E essa não é uma fala para apontar uma tragédia, pelo contrário, é uma fala para apontar um fato. Se você prestar atenção, há muito mais incentivo em viver o Evangelho light do que viver o Evangelho genuíno de Cristo. O Evangelho genuíno de Cristo requer renúncia. O Evangelho light diz: é só, fique tranquilo, é só você continuar desse jeito. O Evangelho genuíno, ele produz dor, porque ele produz conflito. O Evangelho light não, está bem. Se vocês prestarem atenção nesse cerco que está acontecendo em volta da Igreja de Cristo, é que agora é dito assim: depende do ponto de vista, meu filho. O seu pastor falou isso, é o ponto de vista dele, porque o outro pastor, ele falou o contrário. E se você começar a prestar atenção nas redes sociais, eu quero chamar a sua atenção, porque tem muitos que se intitulam pastores, mas são coaches, que estão aí para massagear o seu ego, para coçar o seu ouvido, para falar o que você quer ouvir. Cuidado. Há esse cerco à nossa volta. Perceba que o cerco funciona da seguinte maneira: Nabucodonosor não estava atacando Jerusalém, não tinha investidas, flechas, lanças, ataques às muralhas, nada. Ele só parou em volta e ficou, armou suas barracas e ali ele ficou. Veja, coisa boa, não está atacando ninguém, não está atacando ninguém, mas não está te deixando se alimentar mais. Aquilo que você conhecia está se esvaziando. Olha o Evangelho de hoje, gente. É muito diferente do Evangelho dos nossos pais. Olha o Evangelho dos nossos pais. Já está diferente do Evangelho que os nossos avós viviam. Eu não vou nem mais para trás. Eu não vou nem um pouco mais para trás, onde o mundo lá fora nos conhecia como os Bíblias. Porque onde nós estávamos, o que estava embaixo do nosso braço? A Bíblia. E ela era de capa preta, para ficar bem destacada mesmo. Hoje a gente tem várias cores, e isso não é um problema, mas às vezes a pessoa olha e ela não sabe se você está com um livro, porque é moda, tem tantos livros de autoajuda, que é moda andar com um livro embaixo do braço. Mas naquela época, quando a pessoa via um livro de capa preta embaixo do braço de alguém, já sabia que era a Bíblia. E já sabia que aquela pessoa, ela temia aquela Bíblia. E ela tinha medo de não viver o que a Bíblia dizia. Hoje a gente escolhe o que crer. Mas isso aqui eu concordo, isso aqui não é bem assim. A ponto de pastores conhecidos dizer que a Bíblia precisa ser revista, atualizada, precisa ser renovada, precisa de tanta coisa. E tem gente que segue esses homens, eles são pastores de igrejas enormes. E pelo tamanho da igreja, muitos param e falam assim: será que ele está errado? Acho que não, porque tem tanta gente que segue ele. Acho que essa questão é muito radical, tem razão. Cerco, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com esse cerco. Ninguém está te atacando, ninguém está contra você. Você fala e as pessoas sorriem para o que você fala. Mas se você insistir e discorrer um pouquinho mais no assunto, elas vão falar assim: que bom que você pensa assim. E você vai parar no que bom. Ela falou que bom. Ela não está concordando com você. Ela está dizendo que esse pensamento é seu, o dela é diferente. E nós nos respeitamos, convivemos bem. Olha que coisa boa. Quando a Bíblia fala do caminho largo, que muitos estão indo por esse caminho, ela não está dizendo que eles pensam iguais. Ela está dizendo que todos que estão indo pelo caminho largo são contra o caminho estreito. Todos que
escolheram ir pelo caminho largo é porque rejeitaram o caminho estreito. Mas ela não está dizendo que todo mundo está indo por esse caminho com a blusa da mesma cor, portando da mesma maneira. Ela não está dizendo. Às vezes a gente acha que só tem duas escolhas, porque só tem dois caminhos. Não. Tem muitas pessoas que elas até concordam com Jesus. E aí você escuta as pessoas dizendo: Jesus é firmeza, o cara é ponta firme, ele é legal. Olha o jeito que fala com Jesus, gente. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Que cara da onde? Ele é Senhor, não é respeito. Como assim, cara? Ah não, mas tratar Jesus como Senhor é na época dos militares. Será que é isso mesmo? Ou será que era da época que se havia mais respeito com os mais velhos? Então perceba que eles tinham muita cultura, muito conhecimento, mas isso não trazia para essa mesa. Para que mesa levar? Então nós olhamos aqui e vamos ver então que eles não procuram essa mesa, eles são levados a essa mesa, são conduzidos a essa mesa, e quem conduz tem um dom especial, uma aparência especial de honraria. A pessoa se sente honrada em sentar-se a outra mesa, quando nós deveríamos nos sentir honrados de sentar-se a essa mesa. Gente, presta atenção. Hoje é uma noite que a gente só não estaria aqui se realmente fosse extremamente impossível de se estar. Mas naquilo que coubesse a nós, dia de Santa Ceia na igreja devia estar marcado na nossa agenda de janeiro a dezembro antecipadamente, para que quando alguém falasse para nós assim: viu, vamos viajar? Aí você fala: vamos? Que dia? Ah, no segundo domingo, assim, não posso. Por que você não pode? Porque dia de Santa Ceia. Eu não vou perder. A Santa Ceia devia ser assim para nós. Ela devia ter esse valor para nós. Eu deveria não querer trocar o dia da Santa Ceia por nada. Gente, essa mesa aqui, ela é uma ponte entre o céu e a terra, entre a eternidade e a nossa limitação diária. Só que quando nós olhamos para essa mesa, a sensação que dá é que nós fazemos um favor de participar dela. É como se, não, vamos lá, porque senão, nossa, Jesus fez aquela mesa tão bonita, né? Vai ficar chato. Então nós vamos lá só para dar uma força para ele não ficar triste. Parece assim, muitas vezes. E quando eu estou falando de uma maneira geral. Você pode estar pensando assim: pastor, comigo não é assim. Louvado seja o Senhor. Mas eu tenho uma notícia triste a te dar. Você é exceção, não é regra no dia de hoje. A regra no dia de hoje é as pessoas não valorizarem a dia da Santa Ceia. As pessoas não estão entendendo que se você não se assentar para participar dessa ceia, você não está salvo. Você não passará a sua eternidade com Cristo Jesus. Você não fará parte do reino dos céus. Você não ouvirá no dia do juízo o Senhor te dizendo: vinde bendito, bendita de meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. Você não ouvirá. Sabe o que você ouvirá? A parte de mim, porque eu não te conheço. E só tem dois lugares. Quem entra, entra para o céu. Quem não entra no céu, vai para o inferno. Pronto. É simples assim, né? Houve um sermão do século XVI intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão diz que, conforme o pregador pregava esse sermão, as pessoas se agarravam às colunas da igreja, chorando, gritando, desesperadas, como se a sensação era que elas estavam tão desesperadas, é como se o chão fosse se abrir e elas caíam direto no fogo. Então elas agarravam na coluna e choravam: o que será de nós?
sente nada. Sabe por que isso, gente? O cerco. Nós temos uma falta de segurança, porque nós estamos dos muros para dentro, mas do muro para fora o inimigo está lá. Vocês lembram o que Jesus disse? Que o diabo está ao redor. O que é o muro para nós? Os anjos do Senhor acampam ao redor. O muro é esse, que Deus levantou à nossa volta. Mas do lado de fora está Satanás, buscando como um leão tragar-nos. O papo é sério, o assunto é sério. A gente acha que o inimigo está lá de braço cruzado. Não está. Não está. Ele já, uma das estratégias dele é dizer, é nos fazer achar que nós estamos bem, seguros, tranquilos. Enquanto isso nós estamos enfraquecendo. Estamos deixando de ler a Bíblia, orar, jejuar, vir à igreja, estudar a palavra, ter comunhão com os irmãos, andar com os irmãos, falar sobre Cristo, testemunhar sobre Cristo no nosso trabalho, por onde nós vamos. Então essa instrução, essa qualificação que o mundo diz que está, espiritualmente falando, o problema não é ter essas qualificações, porque eles tinham essas qualificações. Todos eles, preste atenção no texto. Olha só, versículo 3, Mateus, e eu vou acelerar aqui. E diz assim, ó: disse o rei a Aspenaz, Nabucodonosor falando a Aspenaz, chefe dos eunucos: traga-me, trouxesse alguns dos filhos de Israel. Então ele tem vários filhos de Israel. Dentre esses vários, tem esses jovens, esses 4 jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 jovens fazem parte de um grupo de jovens, não são só eles. E o que está acontecendo aqui então? Olha só, versículo 5, Mateus, por favor. Determinou-lhes o rei a ração diária. O que vocês vão comer? Aqui começa-se o trabalho da ilusão, da falsa impressão de que você está sendo honrado, que é a chance da sua vida, que você vai se destacar dentre os demais. Porque só esses jovens estão comendo isso. Gente, a diferença era gritante. Enquanto eles vão comer essa comida aqui, os demais que foram escravizados, muitas vezes não têm o que comer. Só para vocês entenderem a desproporção. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos. Alguém faz a conta para mim rapidinho. Quantos dias dá 3 anos? 365 vezes 3. Ajuda aí, gente. Puxa a calculadora aí. 1065. Quanto? 1075? 65? 1065 dias comendo do bom e do melhor da mesa do rei. Sabe o que é comer do bom e do melhor da mesa? É comer o que o rei come. Nem todos os nobres do reino de Nabucodonosor comiam dessa mesa, não. A mesa do rei era diferente da mesa dos nobres. Ou seja, o rei pegou os jovens escravos e colocou-os como reis, tratou-os como reis. Comer à mesa do rei é se destacar. Todo mundo via esses jovens assentados à mesa real, comendo como o rei come. Então, no topo, sendo visto por todos, admirado por todos. Não é o sonho da sociedade? Não é o sonho de todo pai ver o seu filho alcançando o topo? De novo, o problema não é esse. O problema não é estar no topo. Não é esse o problema. De jeito nenhum. Agora entra a questão espiritual.
espiritual, porque Daniel ele tem um discernimento de que o mundo ele é um mundo material e espiritual ao mesmo tempo. Não é um mundo separado do outro. Não existe a religião e o trabalho, a religião e os estudos, a religião e a política, a religião e o futebol. Não existe isso. Cristo está no futebol, na política, no trabalho, Ele está presente o tempo todo. Onde nós estivermos, Cristo está. Inclusive na balada que muitos jovens vão, nos forrós que muitos adultos vão, Cristo está lá, junto com você. Porque se houver um lugar em que Cristo não está, Ele deixou de ser Deus. Porque uma característica exclusiva de Deus, só Deus tem, é a onipresença. Ele é capaz de estar em todos os lugares. Outra característica é a onipotência. Ele tem poder para estar em todos os lugares. Não há lugar que tenha uma placa proibida a entrada de Jesus. Não há lugar. Ou seja, onde nós estamos, Cristo está. Junto de nós. Junto de nós. Nós precisamos lembrar disso. Então Daniel entende isso. Se sentar à mesa de Nabucodonosor é confrontar o próprio Deus, porque Nabucodonosor tinha a figura de divindade. Então sentar-se à mesa com Nabucodonosor é adorar Nabucodonosor. Sentar-se à mesa do mundo lá fora é adorar o mundo lá fora. E a Bíblia é muito clara, ela diz que aquele que é amigo do mundo, o que diz? É inimigo? É muito claro. Agora, o contrário também é verdade. Se você é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Por isso que eu disse, não dá para sentar às duas mesas. Durante a semana lá fora, final de semana aqui dentro. Não dá. Não é possível. Você pode até comer do pão e beber do cálice. Isso aqui é só pão e é só suco de uva. Agora, quando ele está no culto, ele é a celebração da salvação da nossa alma. Ele é a celebração do selo de Deus sobre a nossa vida, dizendo que ninguém nos toca porque nós pertencemos a Ele. Aí, essa celebração, ela tem o seu real valor, porque a celebração está na presença de Cristo Jesus em nós. O pão não vira corpo, o cálice não vira sangue, mas nós somos transformados pela presença de Cristo Jesus, amém? Nós somos. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas nós não continuamos sendo a mesma pessoa. Nós somos transformados por Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Nabucodonosor faz esse convite a todos aqueles jovens, mas olha só o que precisa acontecer. Então, 3 anos eles vão ser alimentados à mesa de Nabucodonosor, para que ao final de 3 anos eles estejam à presença de Nabucodonosor. Daniel faz uma proposta: 10 dias basta para nós provarmos ao mundo lá fora que melhor é estar com Deus do que sem Deus. De 1065 dias, é isso, né? 1095 dias, nós só precisamos de 10 dias para provar para todo mundo que é melhor viver com o Senhor do que sem Ele. Melhor é se assentar a essa mesa do que se assentar lá fora. Por que 10 dias? É o tempo que nós precisamos para testemunhar, para mostrar em nós mesmos. Nós somos a prova viva daquilo que Deus pode fazer a um coração quebrantado com Cristo. Porque Daniel, olhe comigo por favor, versículo 8, Mateus, por favor. Resolveu Daniel firmemente. Firmemente significa que Daniel foi
precisava estar firmemente. Firmemente significa que Daniel foi provado. Tentado é ver aquela mesa vasta, farta, aqueles convites. Provado é o chefe dos eunucos falar assim: cara, por que eu vou pôr meu pescoço na guilhotina por você? O rei mandou você comer. E ele insistia e falava assim: não, por favor. Se Daniel fosse petulante, ele tinha ganhado um redondo, não. Mas Daniel foi humilde. Daniel pediu, ordenou. Vocês perceberam a diferença do Evangelho? Tem um Evangelho sendo pregado aí dizendo que você tem autoridade para ordenar, determinar. Você é cabeça, não cauda, você é filho do rei, determine. Mas Daniel pediu, falou: por favor, faça o teste. Se não der certo, faz o que você achar melhor. Essa era a parte de Daniel, é a nossa parte. Se a gente chegar chutando as portas lá fora, ninguém vai nos ouvir. Ninguém vai nos ouvir. Mas se a gente chegar com o coração humilde, quebrantado, Jesus não reunia as pessoas falando assim: agora vocês fiquem quietos que eu vou falar. Ó, junta todo mundo aqui porque eu sou o rei dos reis e vou falar e vocês têm que ir. Nada disso. Jesus não vestia suas roupas luxuosas, até porque ele nem tinha. Quem fazia isso eram os reis, né? E um rei, por fazer isso, morreu cheio de verme, porque vestiu uma roupa que refletia a luz, para dizer que ele era a própria luz. Morreu com muito bicho de verme. Lembra de Herodes? Então o que acontece aqui? Daniel resolve firmemente. Então ele tem uma atitude, e quando nós temos uma atitude, essa atitude vai ser confrontada, provada, testada. E a gente tem que estar firme ali, ó. E ele diz então: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Preste atenção. Sentar-se àquela mesa não é nada demais. É assim que o mundo diz. Nada demais. Mas de novo, é um livro profético. O vinho significa o que mesmo, gente? Mas aqui é oferecido o vinho de Nabucodonosor. O dele é melhor, o dele é top. É o melhor, o mais caro. O que Daniel pede? Água. Água é o símbolo do quê? Da purificação. Agora vocês lembram o que aconteceu na cruz? Vocês lembram o que aconteceu nas bodas de Caná? Nas bodas de Caná a água se transforma em vinho. Essa água que Daniel bebe vai se transformar futuramente no sangue de Cristo, capaz de purificar-nos, como a água purificada. E na cruz, o sangue de Cristo se torna água, capaz de limpar-nos de todos os nossos pecados. É um livro profético, isso aqui está acontecendo. E Daniel está vivendo. Daniel sabia disso? Não. Mas Daniel está sendo conduzido pelo próprio Deus. Porque os valores primários estão no seu coração. Se eu sentar e beber do vinho do rei, comer da comida do rei, eu vou me contaminar. E o que o próprio Cristo disse? Cristo disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas aqui, por que aqui é assim? Porque aqui é oferecido o banquete de Nabucodonosor. Ao comer desse banquete, eu estou selando uma aliança com ele, com o Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque naquela mesa tem alimentos que o povo judeu não pode comer, para não contaminar-se, para não contaminar o seu relacionamento com o próprio Deus. Por isso que aqui é o que entra pela boca. Resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. As iguarias são do rei, mas o vinho ele bebe. Eu vou beber o que ele bebe. De novo, o símbolo do vinho
que para nós simboliza o sangue, é o que nos diferencia das pessoas lá fora. Lembra lá do Egito? A marca do sangue nos umbrais da porta do povo de Deus nos diferenciava dos demais. Beber a bebida do rei é se parecer com o rei e se tornar inimigo do Senhor. Daniel não quer se tornar inimigo do Senhor. Agora eu quero te falar uma coisa, que aqui não fala, mas a história fala. Há uma grande chance, por conta do contexto cultural, histórico, que Daniel foi feito eunuco. Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, porque eles estariam envolvidos com a parte nobre, ali tendo contato com a nobreza, com as mulheres da nobreza. Então, para que não houvesse nenhum tipo de relação com a nobreza sexualmente falando, e gerasse filhos nobres com um escravo, então há um entendimento muito forte de que Daniel e os seus amigos foram feitos eunucos. E qual é a questão também de símbolo? É gerar. Qual foi a ordem de Deus lá no Éden? Multiplicar e encher a terra. Quais são os nossos primeiros discípulos? São os nossos filhos, gerados fisicamente de nós e espiritualmente de nós. Nós os geramos fisicamente e nós os ensinamos na palavra, os geramos espiritualmente, os levamos a Cristo para que eles possam nascer em Cristo. Porque filho de crente não é crentinho. A salvação não é passada pelo DNA. Não é. É de geração em geração, porque a Bíblia diz que os pais inculcam na cabeça dos filhos, ensinam os filhos assentados, andando pelo caminho, qual é o caminho, quer seja oportuno, quer não, mas não é transmitido por osmose, por questões genéticas, não é. A nossa fé não é transmitida assim. Os nossos filhos têm que ver a nossa fé em nós, têm que ouvir sobre a nossa fé, tem que ser ensinado, tem que ver exemplos. E Daniel aprendeu isso, porque vocês perceberam, Daniel está sem os pais aqui. Mas Daniel foi bem ensinado, ele sabe que não deve trocar Deus por qualquer outra coisa, por melhor que pareça, nem pela mesa do rei, nem pela mesa do rei. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos aprender isso com o Senhor. E quando Daniel, ele toma essa decisão, e quando Daniel é humilde o suficiente, porque o texto diz, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, duas palavras pedindo permissão, que é pedir e permitir, para mostrar que Daniel reconhecia que ele estava sujeito à vontade do chefe dos eunucos. Mas Daniel estava ali buscando honrar a Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, Deus faz a parte dele. Daniel fez a parte dele, que era resolver firmemente, não contaminar-se. Era pedir para não se contaminar. Agora, a parte que Daniel não consegue fazer, Deus faz. Versículo 9. Vem para mim, por favor, versículo 9. Vamos lá, gente? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso acontece nos nossos dias. E nós interpretamos às vezes errado. A gente acha que a pessoa foi boazinha. Ah, fulano foi bonzinho com a gente, ó, ele até deixou, ele até compreendeu, mas não, foi Deus que tocou o coração. O chefe dos eunucos não foi legal com Daniel e seus amigos, ele foi bonzinho, ele foi tocado por Deus. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. A misericórdia e a compreensão agiu no coração de Daniel ou no coração do chefe dos eunucos? No coração do chefe dos eunucos. E através do chefe dos eunucos, abençoou Daniel e seus amigos.
Então Deus age dessa maneira, quando nós confiamos em Deus, quando nós levamos a sério a palavra de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é a intenção, a gente faz a nossa parte, e quando a gente chega no momento em que não nos dá mais nada para fazer, é porque chegou o momento de Deus fazer. E ao invés da gente olhar e entrar em desespero e falar, e agora? Quem poderá nos defender? Nós vibramos e falamos assim, agora Deus é a tua nação. Deus já está agindo, já está trabalhando. E Ele estava onde até agora? Em mim. Ele estava agindo em mim, no meu coração, na minha vida. Ou seja, Ele sempre esteve presente, sempre. Ora agindo em mim, ora agindo através de mim, ora agindo à minha volta. Gente, dá para a gente ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas eu vou direto à conclusão para a gente passar a ceia. Mas eu te convido a ler com calma esse texto de Daniel, debaixo de oração, falando: Senhor, essa é a minha história. Que mesa que eu estou fazendo parte, que eu estou participando? Porque essa mesa, meus irmãos, não é só para domingo à noite, no segundo domingo do mês, não. Todos os dias nos assentamos a essa mesa, todos os dias. Porque Jesus está conosco todos os dias. Ele não aparece só uma vez por mês. Ele reestabeleceu o nosso encontro diário com Deus, que foi interrompido pelo pecado da humanidade, que Deus descia todos os dias na criação do dia. Deus se faz presente todos os dias na nossa vida. Então aqui ele diz, versículo 9, que ele concede a Daniel essa bênção. E aí o que nós vamos ver então aqui? Versículo 11, eu vou agora acelerar aqui direto. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Experimenta os teus servos. Fazei prova de cada um de nós. E ele diz: e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E aqui, gente, entra um grande desafio para nós. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui está um desafio para nós. Chegar diante da sociedade e falar assim: olha para mim. Tem eu e tem o meu colega que está chamando você para ir para as baladas, está falando para você, pode se divertir à vontade, fazer o que você quer, afinal de contas você é jovem. Gente, eu já ouvi pessoas cultas, dizendo assim: a juventude era o tempo de errar. O tempo de errar é a juventude, o jovem pode errar, depois não. Então, a hora de errar agora, experimente à vontade. E o próprio Salomão, ele falando sobre isso, ele fala o quê? Viva do jeito que você quer, mas nunca se esqueça. Você vai ter que prestar contas a Deus. A Deus. Então você tem coragem de falar assim: bom, ele está falando para você viver disso, agora eu quero que você viva do jeito que eu vivo. E olha para a minha vida e olha para a vida dele. E tire a sua conclusão: qual é a melhor? Você tem coragem de viver 100% a fé em Cristo Jesus? Não estou falando que nós somos pessoas perfeitas. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós somos pessoas imperfeitas que temem e buscam diariamente, constantemente, o Deus que é perfeito. Pessoas que vão errar, mas que sabem o sabor do perdão, o sabor da graça. Pessoas que vão entender que não merecem nada, mas que são privilegiados, abençoados, bem-aventurados. Porque nós temos o Senhor nosso Deus como o Senhor na nossa vida. Daniel está falando assim: faça isso 10 dias. Olhe para nós e olhe para eles. Nós vamos levar a nossa vida do nosso jeito e eles vão levar a vida do jeito do rei. Olha que desafio, gente. 2 reis, 2 coroas.
Daniel está propondo: eu vou viver a coroa de Deus. E eles vão viver a coroa de Nabucodonosor. Ao final dos 10 dias, vocês vão ver qual coroa prevalece, qual governo prevalece. Você tem coragem de fazer isso? De ir contra tudo que a cultura fala, do que as pessoas pensam e aprovam lá fora, para dizer: eu vivo diferente de Deus. Olha para mim e veja se não é melhor viver desse jeito. Se você disser isso, as pessoas vão ver alguém diferente ou igual aos demais. Porque o texto diz que não há igualdade. Porque perceba a proposta do texto, a fala e o contexto do que está acontecendo. A fala é a seguinte: o entendimento é o seguinte: aqueles que vão comer da mesa de Nabucodonosor vão comer bem. Logo, a aparência deles vai ser excelente. Quem não comer da mesa de Nabucodonosor vai comer mal. Logo, a aparência vai ser uma aparência ruim. Essa era a proposta, o contexto. Mas a contracultura que nós vivemos de Daniel foi o seguinte: tudo bem, nós não vamos comer do bom e do melhor da mesa do rei. Mas ao final de 10 dias, olhem para nós. E a expectativa do chefe dos eunucos é que pelo menos eles se parecessem com os demais. Mas o texto diz que eles se sobrepuseram, não só na aparência, também na aparência, mas na inteligência e na sabedoria. Muito bem, muito bem. Então o texto vai dizer aqui, versículo 14: ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, olha as etapas. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aqui eu quero mostrar que começa aqui, porque a avaliação era externa, externamente começa a ter diferença. Mas o fechamento e a maior importância não está externo, está interno. Por quê? Porque agora eles vão viver 3 anos comendo do jeito que eles comeram, e os demais comendo do jeito que comeram. No final desses 3 anos, agora todos eles se apresentam diante de Nabucodonosor. E agora a diferença principal, a mais importante, acontece. Versículo 17 diz assim: a esses 4 jovens Deus deu. Não é fruto da comida, é fruto do quê? Do relacionamento com Deus. Aquilo que é visível desse relacionamento é o temor no coração, é a fé, é a confiança, é a dependência. Então Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência sobre todas as visões e sonhos. E aqui nós sabemos, lendo mais para frente, que a Daniel foi feito isso por quê? Porque a Daniel seria incumbido um trabalho diferente dos outros 3. Mas os outros 3, na fornalha, também testemunharam a grandeza de Deus. Não é que Daniel era melhor que os 3. Cada um tinha um papel e Deus preparou conforme cada um precisaria. Versículo 18: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Ponto. Essa primeira parte termina aqui. Entre os jovens, termina aqui. Os 4 se sobressaíram entre os demais. Mas o desafio não para aqui. Agora eles estão lá fora, no meio do mundo. A conversa aqui era entre só judeu. Porque os jovens que estavam se alimentando da mesa de Nabucodonosor e os 4 que não, eram todos judeus.
Então a coisa que está acontecendo aqui dentro, como se estivesse acontecendo aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja nós temos jovens ou irmãos e irmãs, porque não se resume a jovens, tá? Se resume a cada um de nós, crianças, jovens, idosos, cada um de nós. Nós temos pessoas aqui dentro que levam Deus a sério e temos pessoas que não levam Deus a sério. A diferença vai ser lá no final. A aparência, a atitude vai fazer a diferença. Jesus disse que o fruto vai diferenciar um do outro. Só que não para aqui. Por quê? Porque Daniel e os amigos agora estão lá fora. Eles estão agora dentro de um grupo lá fora. Eles são a minoria. Como ser a minoria, então? E manter a fé, e manter o versículo 8 acontecendo. Resolver firmemente não contaminar-se quando você está lá fora. Resolver firmemente não contaminar-se quando você está aqui dentro é uma coisa, é difícil, mas é uma coisa. Resolver firmemente não contaminar-se quando você é o único crente na empresa, na sua escola, ou onde você estiver, é outra completamente diferente. E eles estão lá fora. E o texto vai dizer assim, ó, versículo 20: eles agora passam a assistir diante do rei. E o versículo 20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os doutos do reino, do que a nata, do que todos que estão no topo, os melhores dos melhores. Olha só o que o texto diz: do que todos os magos, encantadores que havia em todo o seu reino. E é que eu quero que você entenda: em todo o seu reino. Eu não vou entrar agora nisso devido ao horário, mas eu quero que você procure saber, nesse tempo, qual era o tamanho do reinado de Nabucodonosor. Nesse tempo, o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia, estava dominando todos os povos. E quando fala sobre o seu reino, não é só na vila que o palácio dele está, é onde está a bandeira de Nabucodonosor. Foi consultados as pessoas e ninguém se achou como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aliás, eles se sobressaíram 10 vezes mais do que qualquer um desses outros. Se nós entendemos o que Deus está falando nesse texto para nós essa noite, aproveitando o dia das crianças, nós investiríamos mais na vida espiritual dos nossos filhos do que na vida material deles. Muito mais. Muito mais. Então aqui, meus irmãos, Daniel não se assentou na mesa lá fora. Ele se assentou nessa daqui, a mesa de Cristo Jesus. E isso fez passar por 3 reinados diferentes. Já não era comum ele e seus amigos serem destacados, estarem ocupando posições relevantes no reino de Nabucodonosor, o que dirá passar por 3 reinos diferentes. Um reino vencendo o outro, e Daniel, que já era escravo desde a primeira derrota, ele continua exercendo o seu papel nos outros governos, porque quem governa Daniel não foi vencido, o seu reino não mudou. E é por isso que Jesus fala a Pedro e fala assim: Pedro, você não está entendendo, meu filho. Se eu rogar ao Pai, virá aqui um exército tão grande, mas ainda não é. Ainda não é o momento. A mesa aqui de dentro, gente, é muito melhor que a mesa lá fora. Essa noite a gente precisa escolher qual mesa nós vamos sentar. Não perca a oportunidade. Não se assente nessa mesa com medo de só para fugir da outra. Senão você vai comer pão e beber suco de uva. Isso você pode fazer em casa. Você pode perguntar para o Walter qual é a marca do pão de forma que ele comprou.
suco de uva que ele comprou, comprar e comer lá em casa, na sua casa. Agora, se você teme ao Senhor, quer entregar sua vida a Ele, se você já entregou sua vida a Cristo Jesus, aí sim, você vai se assentar numa mesa que você não vai encontrar lá em lugar nenhum, nem parecida, nem igual. Não será a mesa de Nabucodonosor igual, nem melhor, nem parecida. A mesa de Cristo é única. Para aqueles que são únicos, não existem pessoas iguais a você, nem parecidas para Cristo. Ele te conhece pelo nome. Por isso Ele te chamou aqui essa noite, para que você ouvisse essa mensagem e soubesse que Ele te chama a fazer parte desse corpo, desse povo, dessa mesa. Só o sangue de Cristo Jesus nos dá o privilégio. Feche seus olhos, eu quero orar. E desde já eu quero pedir que você sonhe, peça a Deus para sondar o seu coração, para que você possa participar dessa mesa. Essa mesa não é para você participar com o coração cheio de pecado, não é. Agora, pecado você tem e eu tenho. Por isso ele precisa ser confessado, porque Deus está aqui como perdoar. Essa mesa não é para você participar de qualquer jeito. Se você não entendeu o que está acontecendo aqui, e não entender qual que é o papel do corpo, do pão, você vai trazer juízo para si. Ao invés de ser abençoado, você vai ser penalizado. O próprio apóstolo Paulo diz que essa é a causa de muitos estarem doentes no corpo. Examine o homem a si mesmo como Paulo faz. Então, se você já participa dessa mesa, confesse seus pecados para poder participar dela. Se você ainda não pode, fale com Deus, para que você possa participar da próxima o mais rápido possível. Fale com Ele, depois você me procura no final do culto. Eu quero conversar com você. Vamos lá. Desde já eu quero convidar o Leves e o Dimas para vir à frente, os presbíteros, por favor, para que a gente possa celebrar a ceia. Amado Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio, Deus, de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra e sabemos, Deus, que somos amados pelo Senhor. Nesse momento, Deus, nós te louvamos pelo privilégio de participar da ceia do Senhor, tendo, Deus, a ressurreição de Cristo Jesus, e sabendo, meu Pai, que um dia estaremos na glória, participando junto com o Senhor Jesus dessa mesa. É um privilégio para cada um de nós chamarmos, sermos aceitos como filhos do Senhor.